Bom dia, meus queridos alunos virtuais dos sétimos anos. Está começando mais uma aula aqui com a professora Luciane de Ciências. Hoje nós vamos abordar um novo assunto, nós vamos falar então dos vegetais. Mais especificamente, nós vamos entrar no assunto briófitas, que se encontra na unidade temática de número 5. Falando então de plantas, nós vamos ver que todos os seres vivos estão agrupados dentro de um reino. Tá? Então, no caso das plantas, este reino é denominado de plantae ou metafita. A Terra ela possui 4,6 bilhões de anos, mas somente há 500 milhões de anos foram detectados então os primeiros vegetais. Como que nós podemos saber disso? Tá? Nós podemos ter então por meio da comprovação por meio dos fósseis, sejam vestígios, sejam restos de algum ser vivo. Tá? Nós temos hoje registrados, catalogados 300 mil espécies de plantas no mundo todo. Todas as plantas são consideradas fotossintetizantes ou autótrofas. O que é isso? Elas têm a organela dentro da célula, denominado de cloroplasto, onde tem esse pigmento verde chamado de clorofila, que é responsável então pela fotossíntese, pela produção aí do nosso oxigênio, de todos os animais aí. Todas as plantas são eucariontes, ou seja, como nós, que possui o que? O núcleo, tá? E o nosso material genético fica armazenado lá dentro, envolvido pela membrana denominada de carioteca. Todas as plantas são pluricelulares, ou seja, apresentam várias células. Aqui nós temos uma célula, aqui uma, duas, três, quatro, então todas as plantas são pluricelulares, ou seja, não existe planta unicelular, que tem apenas uma célula, todas pluricelulares. Nós temos também que as plantas têm um ancestral comum, ou seja, um possível ancestral que deu origem então a elas, que são algas em regime das marés, ou seja, haviam algas que viviam em rochas e aí essas rochas elas eram submetidas a marés altas e marés baixas aí nas secas. Então esse regime diferente aí das marés, dessa altura diferente aí das plantas, uma hora com água, uma hora com menos disponibilidade de água, fez com que várias delas, por seleção natural, conseguissem sobreviver e conseguissem reproduzir. Aquelas que não sobreviviam aí com a seca, né, com a baixa quantidade de água, as aquáticas, né, as anteriores aquáticas, elas morriam e entraram em extinção. Vamos falar um pouquinho da árvore filogenética do reino das plantas. O que seria essa árvore filogenética? Nós estamos falando da mesma coisa de cladograma. Cladograma é como se fosse um gráfico onde mostra a evolução das espécies, tá? As diferenças delas, tá? De uma para outra, adquirindo então uma nova característica, evoluindo então. Então eu coloquei aqui então primeiro as algas, elas não estão presentes no reino das plantas, porém seria um possível ancestral, como nós acabamos de ver. Então elas evoluíram, possivelmente deram origem então às primeiras plantas deste grupo aqui, que vai ser o tema da aula de hoje, as briófitas, representado então, que nós vamos ver daqui a pouquinho, pelos musgos. Depois, nós temos aí que os musgos, as briófitas, evoluíram, tá? E deram origem ao próximo grupo de plantas, as chamadas pteridófitas, tá? Representando aí pelas samambaias. Depois, as samambaias evoluíram um pouquinho mais, com os vasos condutores de seiva evoluindo, criando sementes e aí tornando então o próximo grupo, que são as gimnospermas, representando aqui nós temos os pinheiros. E aí os pinheiros aqui com as sementes adquiriram mais uma estrutura para se desenvolver, tá? Adaptação. Então eles criaram, por exemplo, ao longo de muito tempo, então plantas que adquiriram então a presença, além de semente, flores e também frutos. Aí, então, nós caracterizamos o grupo mais desenvolvido das plantas, denominados, então, de angiospermas. Então, nós vamos estar falando, então, nessa unidade temática de briófitas e pteridófitas. Hoje a aula é somente briófitas. Cenas, então, dos próximos capítulos, das próximas aulas, gimnospermas, até chegar, então, no mais evoluído, angiospermas. Vamos, então, estar mostrando alguns benefícios das plantas, o que elas trazem para nós, todos os seres vivos. Primeiro, né, indiscutivelmente, um dos maiores benefícios é a produção aí de oxigênio pela fotossíntese, então liberando para nós então o oxigênio, para nós e para todos os demais animais e micro-organismos sobreviverem. Estabilização do solo. Um solo coberto com plantas é um solo menos suscetível à erosão, já um solo aqui descoberto sem plantas, ele é mais sensível então, tá? A ocorrer então esses desabamentos aí. Então, é muito mais possível sem solo esses desabamentos.
Nós temos aí também as plantas conseguem manter um clima aí agradável, ou seja, temperaturas mais amenas. As plantas também servem de abrigo, de habitat para diversas espécies de seres vivos. As plantas servem de matéria-prima para nós, seres humanos. Por exemplo, aqui nós temos o látex da borracha, tá? Nós podemos adquirir então a madeira para adquirir diversos móveis, tá? Ou determinados vários equipamentos. Nós temos aqui também as plantas sendo usadas aqui tanto na fitoterapia, quanto para remédios, quanto para diversas pesquisas, tá? Além da alimentação, obviamente. E as plantas estão aqui na base da cadeia alimentar, ou seja, elas são produtoras, fazem fotossíntese, são autótrofas. Alimentando delas, nós temos então os consumidores primários ou herbívoros, se alimentando então das plantas. Depois nós temos os consumidores secundários, carnívoros, terciários e assim sucessivamente. Se nós tivermos um desequilíbrio aqui na base da cadeia, tá? Os primeiros que vão sofrer são os herbívoros, mas todos vão sofrer, vai haver um desequilíbrio geral aí na cadeia alimentar de todos os seres vivos. Existem alguns critérios para a gente poder classificar as plantas e poder colocar elas naqueles determinados grupos que a gente viu, seja briófitas, pteridófitas, gimnospermas ou angiospermas. Então, que características que são essas para ver em que grupo que nós vamos colocar determinada planta? Primeira, nós temos a presença ou não do vaso condutor de seiva. Para que servem os vasos condutores de seiva, xilema e floema? Para transportar água, sais, nutrientes em geral, por toda a planta, desde a raiz até a folha. Outro critério para classificar é a dependência ou não da água para a reprodução, ou seja, existem plantas que necessitam da água para levar então o gameta masculino até o feminino, são plantas menos desenvolvidas, outras já nem precisam. A semente também, a presença ou ausência de semente serve para a gente poder estar classificando então as plantas como mais primitivas ou mais desenvolvidas. Obviamente que as mais desenvolvidas, a presença de semente, e mais primitivas, a ausência dessas sementes. Além da flor e do fruto, caracterizando então a presença tanto de flor quanto de fruto, plantas mais desenvolvidas, quanto a ausência de flor e fruto, plantas menos desenvolvidas. Então, esses são os critérios para a gente poder colocar as plantas, tá, em alguns grupos. Então, hoje nós vamos falar então das briófitas. As briófitas, elas são as primeiras plantas terrestres, tá? Possivelmente a evolução das algas, do reino protoctista ali, junto com os protozoários. Nós temos dois representantes. Muito conhecido, nós temos os musgos, que se assemelha então a esse carpete, tá? De coloração aqui esverdeada. Então, as briófitas é o grupo mais primitivo de plantas. Tá? Muita gente pensa então que esse tapete até são fungos, na verdade não, são plantas. E nós temos aqui do lado direito as hepáticas, que também são briófitas de porte reduzido. Podem chegar aqui até no máximo 3 centímetros de altura. Como que seria a alimentação então dessas plantas? Nós chamamos de osmose ou difusão. Ou seja, as plantas elas não têm vaso condutor de seiva, são ausentes os vasos, xilema e floema. Então, como que ela se alimenta? Ela vai buscar os nutrientes aqui do solo, os sais, a água, para ela estar fazendo o que? A fotossíntese e distribuindo então essa glicose, esse açúcar por toda a planta. Mas como que ela transporta essa água e como que ela transporta os açúcares produzidos aqui, os seus nutrientes aqui, por toda a planta? É de célula a célula. Esse processo é bem lento, é demorado. Nós chamamos então de difusão ou de osmose. Quando ocorre a fotossíntese também, a planta perde água. E essa água é absorvida através das raízes, então é um lento processo, tá? Para ela estar absorvendo aí essa perda, indo aqui água para o ar atmosférico durante a fotossíntese. Então, como é um processo muito lento esse transporte de água, tanto de água quanto de nutrientes, obviamente as plantas possuem um porte mais reduzido. Então, nós chamamos então elas de avasculares por não ter nem o xilema e nem o floema, esses dois vasos condutores, elas têm menor tamanho. As plantas também, essas briófitas, elas não têm raiz, caule e folha. Nós falamos que são estruturas semelhantes, tá? Mais primitivas, tá? E não possuem um tecido verdadeiro, como uma raiz, um caule e uma folha. Mas são estruturas semelhantes. Por exemplo, rizoide é uma estrutura semelhante que nós temos na figura à raiz de uma planta, que serve então, por exemplo, para fixar ela no solo. O cauloide também não é um caule, não é um tecido verdadeiro como o caule, que tá aqui. Então, o cauloide é o quê? É uma estrutura de sustentação da planta. Já o filóide, que também não é um tecido verdadeiro folha, tá?
uma estrutura mais simples que tem a mesma função da folha, que seria fazer então a fotossíntese, tá? A produção aqui do seu próprio alimento na presença de luz solar. São plantas então bem mais simples, que não conseguem produzir nem semente, nem fruto e nem muito menos flor, tá? Então aqui nós temos os rizóides, tá? Os filóides, tá? Então são plantas mais simples. De todo o grupo de plantas, as briófitas são as plantas mais simples, menos desenvolvidas que existem. Aqui nós temos dois exemplos, tá? Tanto os musgos, aqui um pouquinho maior, quanto as hepáticas, aqui do ladinho direito, tá? E ele tem esse nome, hepáticas, é porque se assemelha, tá, ao fígado. Hepato vem de fígado, então se assemelha então ao formato mesmo do órgão, tá? Por ele ser bem achatadinho assim nesse formato, então por isso o nome hepáticas. E de coloração esverdeada, tanto aqui que nós conseguimos ver aqui em cima do telhado, aqui nas calçadas de paralelepípedos. Então tem essa coloração esverdeada por conta do pigmento, aí clorofila, para a realização da fotossíntese. Estrutura morfológica, então o corpo de uma briófita, dessa planta aí tão simples. Vamos começar então, que elas apresentam ali o esporófito, tá? Elas possuem o esporófito, que seria representado então por essa cápsula, essa parte vermelhinha aqui, que não é uma flor, porque eu falei para vocês que ela não possui flor, é ausente, tá? Então é uma cápsula, como se fosse uma bolsa, ali onde armazena pequenos grãozinhos, parecendo grãozinhos de areia, que são chamados de esporos, tá? E a segunda parte, ela é formada do que nós chamamos de gametófitos. Os gametófitos, o nome já vem falando. É essa parte da planta que vai estar produzindo os gametas. Os gametas são células reprodutivas. Tem a célula reprodutiva masculina, que nós chamamos de anterozoide, e a célula reprodutiva que nós chamamos então de oosfera, tá? Que elas vão se unir para estar formando então o embrião. Lembrando aqui que eu já havia falado nos slides anteriores, rizóides, semelhante à raiz, uma estrutura semelhante à raiz. Aqui nós temos o cauloide, tá? Que é esse filamento aqui de sustentação da briófita, e os filóides, que é por onde saem, então, essas, como se fossem pequenas folhinhas que fazem a fotossíntese. Vamos fazer a fixação de alguns termos aqui biológicos, para a gente poder estar falando sempre aí nessa parte de reprodução. Vamos relembrar então. A parte de gametófito que eu já havia mostrado é a parte então que vai estar produzindo gametas, os gametas masculinos e femininos, que eu vou abordar daqui a pouco novamente. O esporófito, que é essa outra parte aqui em cima, que é onde tem essa partezinha, essa bolsa aqui, denominada então de cápsula, produzindo então os esporos. Então, anterozoide, nós temos aqui o gameta masculino, oosfera, representando aqui uma planta, tá? Uma briófita feminina. Então, o masculino, o gameta, vai lá fecundar o gameta feminino, daqui a pouco a gente fala da reprodução. A cápsula, essa estrutura aqui onde armazena os esporos, que são células aqui que vão cair no solo, vão germinar e dar origem a um novo musgo, a uma nova briófita. Então, já vamos nos familiarizando então com esses termos para a gente poder então estar falando da reprodução, que seria o ciclo delas. Nós chamamos o ciclo delas, ou a sua reprodução das briófitas, de alternância de gerações. Vamos ver por que alternância de gerações. Ela passa por duas fases. Então, vamos lá. Do lado esquerdo aqui, nós temos, então, uma briófita, tá? Esse aqui é o símbolo masculino. Mas nós já sabíamos. Por quê? Porque anterozoide é o gameta masculino que fica aqui em cima, tá? Na parte superior, então, de uma briófita. Do lado de cá, esse aqui é o símbolo do feminino, mas nós já sabemos porque oosfera é o nome do gameta feminino. Então, gameta masculino, gameta feminino. Uma planta menos desenvolvida como a briófita precisa da água para que aconteça a fecundação. Então, a gotinha de água vai cair daqui, vai espirrar aqui e ela vai pular aqui para essa parte feminina. Lembrando que aquele tapete verde, as briófitas estão bem juntinhas umas das outras. Então, o respingo de água que cair aqui, ó, no gameta feminino, no anterozoide, vai respingar e vai cair, então, aqui na plantinha feminina, e vai haver a fecundação. Nessa parte feminina, quando houve a fecundação, vai formar então um novo indivíduo, que nós chamamos de embrião. A primeira célula então vai desenvolver e vai formar um embrião em cima da planta, o que? Feminina. Tá, aí depois ela vai desenvolver, ela vai amadurecer, e aqui em cima o embrião vai dar origem a essa cápsula, aquela bolsa que eu disse para vocês. Tá? Então, nós temos, então, o esporófito. Por quê? Porque vai produzir dentro dessa cápsulazinha aqui, vai estar produzindo os esporos, que parecem grãozinhos de areia. Quando ela estiver maduro, ela vai liberar aqui, então o vento vai estar jogando então esses poros aqui no solo. Cada grãozinho desse aqui vai dar origem então ao musgo, tá? Aquele carpetezinho verde. Então, os esporófitos, por quê?
porque estão produzindo os esporos. E os gametófitos, esses dois, o masculino e o feminino, porque estão produzindo os gametas, anterozoide e osfera. Então, volto a dizer, por que alternância de gerações? Porque uma hora eles produzem gametas, gametófitos, uma hora eles produzem esporos pelos esporófitos. Então, reprodução assexuada aqui no esporófito e reprodução sexuada no gametófito. Por isso que alterna uma hora sexuado, outra fase assexuado. Então, é isso, pessoal. Para poder validar um pouquinho, então, o nosso aprendizado, nós vamos ter algumas atividades para casa. Vocês vão resolver os exercícios de número 1, 2 e 3, somente esses 3 exercícios, essas 3 questõezinhas que se encontram, então, na nossa apostila aqui na página 99. Tenham todos um excelente dia e até a nossa próxima aula.